Olá pessoal, professor Charles com vocês. Estou fazendo esse vídeo para ver se eu consigo alcançar e retirar um maior número de dúvidas de vocês. É um conteúdo novo que eu já postei para vocês, conteúdo agora sobre hidrocarbonetos. Ainda continuamos nos compostos orgânicos, continuamos ainda com as cadeias carbônicas, só que agora nós vamos falar sobre os hidrocarbonetos. Junto a esse vídeo foi colocado um texto para vocês, que já é uma prévia ou pelo menos um resumo, explicando ou classificando todos os hidrocarbonetos e apresentando para vocês quem são eles e quais são eles. E uma parte da nomenclatura também estava lá. Mas para facilitar e para ajudar vocês no entendimento, resolvi fazer esse vídeo, para ver se facilita e ver se vocês conseguem tirar o maior, as maiores dificuldades ou as dúvidas que vocês podem ter com o conteúdo. Esse conteúdo, ele é um conteúdo que vai ter o uso de uma tabela, então quando chegar na tabela eu vou avisar vocês, mas antes de vocês iniciarem o vídeo eu iria pedir duas coisas. Uma, que realmente tenha lido o conteúdo que está dentro do outro arquivo de hidrocarbonetos antes de assistir o vídeo, e duas, eu vou pedir para vocês que vocês peguem um caderno e uma caneta, para vocês poderem fazer a anotação de uma tabela que vai ter que ser fundamental para a sequência do restante, para a sequência do resto do vídeo. Então, se ainda não pegou, dá uma pausa o vídeo, para um pouquinho, vai lá, busca o caderno, busca uma caneta, se organiza e aí sim inicia o vídeo. Tá? Então, iniciando o vídeo para vocês, ou iniciando o conteúdo, nós temos aqui então hidrocarbonetos, parte de nomenclatura com o professor Charles Bazanella. Uma revisão rápida para a gente poder entender, ou pelo menos ter o conceito básico de que são hidrocarbonetos. O nome já diz, hidrocarbonetos. Hidro vem de hidrogênio e carbonetos teoricamente vem de carbono. Então são compostos que apresentam ao longo da sua cadeia carbônica apenas carbonos e hidrogênio. Abaixo tem uma fórmula representada, essa fórmula está representada com CX e HY. O que significa isso? Que CX pode ser qualquer quantidade de carbono e HY qualquer quantidade de hidrogênio. Então significa que não existe um número limitado, e sim é ilimitado. Pode ser qualquer quantidade de carbono e qualquer quantidade de hidrogênio, desde que tenha apenas carbonos e hidrogênio. Aí nós temos um hidrocarboneto. Bom, mas o hidrocarboneto não é um só, não tem só um tipo. Ele apresenta uma vasta classificação. De acordo com o texto que vocês viram que tem várias classificações, e elas seriam quais? Seriam, no caso, os alcanos, os alcenos, os alcinos, alcadienos, os cicloalcanos, que vem de ciclanos, os cicloalcenos, que vem de ciclenos, e os cicloalcinos, que vem de ciclinos. E por último, os aromáticos. O que muda entre essa classificação? Se vocês repararem lá, alcanos, alcenos, alcinos e alcadienos, nenhum deles tem na frente a palavra ciclo, o que significa que esses são classificados como cadeias abertas. E já todos aqueles que apresentam a palavra ciclo, que vem de cicloalcano, cicloalceno e cicloalcinos, esses são os que apresentam, no caso, cadeias fechadas. E por último, nós temos os aromáticos, que os aromáticos eles são classificados e são orientados de outra forma, que eles têm que apresentar 6 carbonos, e esses 6 carbonos têm que apresentar uma sequência de ligações, entre ligações simples e ligações duplas. E aí sim ele é classificado como um aromático. Tudo isso está no texto para vocês lá, então por isso que eu falei para vocês que seria bom dar uma lida no texto antes de assistir o vídeo, para poder tirar essas dúvidas, e aí sim a gente segue o vídeo agora com a parte de nomenclatura, no caso a nomenclatura dos hidrocarbonetos. Bom, pedi para vocês também pegarem um caderno e pedir para vocês pegarem uma caneta, porque eu vou pedir que vocês copiem essa tabela rapidinho no caderno, copiem no caso que nós temos as informações, que eu vou explicar para vocês o que nós temos aqui. Nós temos então nomenclatura dos hidrocarbonetos. Parte superior esquerda, aqui em cima está escrito prefixo.
O que seria o prefixo? O prefixo é o que indica o número de carbonos presentes na cadeia. Significa que eu tenho que contar a minha cadeia carbônica quantos carbonos tem nela e eu vou determinar o meu prefixo, que poderia ser um carbono, ele vai receber a abreviatura de met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but e assim por diante. Nós já vamos entender melhor o que é essa nomenclatura, nós já vamos entender melhor o que é essa legenda, tá? Quando a gente chegar no exemplo vai facilitar bastante para vocês. Mas pediria que vocês colocassem, né, lá no caderno vocês prefixo 1, 2, 3, 4 até o 10 e marcaria todas as abreviações, porque na sequência dos exemplos vocês vão precisar dessas abreviações e aí é bom ir consultando para ir retirando a dúvida. No segundo momento nós temos o infixo. O que significa o infixo? O infixo é o tipo de ligação encontrada na cadeia. Essa ligação nós já vimos no começo do ano, ainda quando a gente estava em sala de aula, que o carbono pode fazer 3 tipos diferentes de ligação, né? No caso ele faz até 4 ligações, mas ele pode ter 3 tipos. Quais são os 3 tipos? Ele pode apresentar só ligações simples, ele pode apresentar ligação dupla ou ele pode apresentar ligações tripla. Sendo assim, se o meu composto apresenta apenas ligações simples, ele vai receber o infixo ou uma legenda de AN. Se a minha cadeia carbônica tiver uma ligação dupla, ele vai receber a abreviação EN. Se ele apresentar 2 ligações duplas, aí ele recebe o DIEN, né? Porque uma ligação dupla é EN, 2 ligações duplas ele recebe o DI e o EN que já vem da ligação dupla. O DI, né, no caso, ele está abreviando para nós ou está fazendo a identificação que ali existem 2 ligações duplas. Uma ligação tripla, ele recebe o IN, IN. E 2 ligações triplas, segue a mesma ordem, recebe o DI seguido do IN. Então, DIN. Isso aqui seria para nós o infixo. Então, também copia lá no caderno, também bota essa legendinha, porque nós vamos usar ela daqui para frente no vídeo. E por último, o sufixo, que é a identificação do grupo funcional, ou seja, a terminação da nomenclatura. No nosso caso, como nós estamos trabalhando com a parte de hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos têm a terminação dada com a letra O. Então significa que todos os nomes que a gente criar hoje, a partir de agora, nesse momento, neste conteúdo de hidrocarbonetos, todos eles terminam com O. Então, relembrando vocês, quem ainda não pegou caderno, quem ainda não pegou caneta, copia. Não segue o vídeo para frente disso sem copiar essa tabela, porque fica muito mais fácil com a tabelinha do lado, seguindo ela e acompanhando o exemplo, ok? Então dá um pause, né? Copia a tabela rapidinho e aí passa para frente. Então, próximo slide, vamos para frente, vamos ver o que acontece. Ah, só um detalhe que eu queria mostrar para vocês que eu esqueci. A nomenclatura dos hidrocarbonetos ela é feita então pela junção do prefixo, pela junção do infixo e pela junção do sufixo. O que significa isso? Que quando eu for dar o nome do meu hidrocarboneto, eu tenho que juntar os 3, tá? Como vai aparecer aqui embaixo para vocês, ó. Ele tem que ser a junção do prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. Então eu vou pegar a primeira legenda, a segunda legenda e a terceira. Vou juntar os 3 e aí sim eu vou ter o nome do meu hidrocarboneto. Ok, agora sim. Agora vamos para o próximo slide e vamos começar a trabalhar com os exemplos. Nomenclatura dos hidrocarbonetos, no caso hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, hidrocarbonetos abertos. Vamos ver o nosso primeiro exemplo. Um alcano. Relembrando, alcanos são compostos que apresentam somente ligações simples, né? E só podem ter carbonos e hidrogênios. Então vamos pegar um exemplo ali. Nós temos um exemplo simples, onde tem, né, se a gente analisar, tem um carbono, nós temos um carbono, e ao redor desse carbono nós temos 4 hidrogênios. Então sim, temos um hidrocarboneto. Só temos carbonos e hidrogênios. E eles apresentam para nós ligações simples. Ok. Bom, lembra para vocês, a tabelinha que eu pedi para vocês copiarem? O nosso prefixo, nesse caso, então, seria de um carbono.
E por um carbono, a nomenclatura traz para nós a abreviação ou a legenda MET. Ok, então eu sei que o prefixo dele é de um carbono, por isso o meu composto apresenta um único carbono e a sua legenda é igual MET. Continuando, nós temos o infixo. O infixo ele é responsável pela ligação. Se eu for olhar esse carbono, ele apresenta somente ligações simples, ou seja, essa cadeia carbônica só tem ligações simples. E pelo infixo de ligações simples, ele recebe a legenda AN. E continuando, nós temos o sufixo. O sufixo, que no nosso caso é a terminação do nome, ou a terminação do nosso composto. E como nós estamos falando de hidrocarbonetos, todos os hidrocarbonetos terminam sempre em O. E aí, a nomenclatura nada mais é do que a junção do prefixo mais o infixo mais o sufixo. É a junção dos três. Então nós temos o MET de um carbono, o AN de ligação simples e o O da terminação. Significa que eu juntando os três, eu teria o seguinte nome, que seria o metano. Um carbono com 4 hidrogênios, estaria aqui a sua fórmula molecular, CH4, e aqui estaria a nomenclatura, que nada mais é do que junção do MET, do AN e do O, que estaria para nós o metano. Então, desta forma que é feita a nomenclatura dos hidrocarbonetos. É a junção do prefixo com o infixo junto com o sufixo. Vamos para o próximo exemplo. Vamos ver a ordem, a sequência. Espera aí que meu cachorro resolveu latir aqui para atrapalhar. Continuando, então. Alcenos. Mel. Alcenos. Então, nesse caso, nós temos 2 carbonos com ligação dupla, certo? Aí. Oh, tá difícil o cachorro hoje. Então, nós temos aqui 2 carbonos. Entre esses 2 carbonos, nós temos uma ligação dupla, certo? Essa ligação dupla ela está entre os carbonos, portanto, reconhece que se eu tiver uma cadeia carbônica formada por carbonos e hidrogênios, aonde em meio a 2 carbonos tem uma ligação dupla, eu tenho um alceno, ou seja, um hidrocarboneto com uma ligação dupla. Como é que ficaria a nomenclatura dele? Como é que seria feito esta nomenclatura? No nosso caso, nós temos aqui 2 carbonos, e aí nós temos que dar a nomenclatura do prefixo. Olha lá na tabelinha, confirma comigo. O prefixo para 2 carbonos seria igual a et. Está ali, prefixo 2 carbonos, et. Ok. Sabemos que esse composto é um alceno, então a gente sabe que ele apresenta uma ligação dupla. Vai lá na tabelinha, olha o infixo. Infixo para uma ligação dupla. Qual seria? O EN, isso aí. O infixo, uma ligação dupla, seria o EN. E por último, o sufixo, a terminação, como nós estamos trabalhando com hidrocarbonetos, todos eles terminam com O. E aí juntando tudo isso, nós temos o prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. A junção dos três daria para nós que nome? Eu pego o et, o en e o o. E eu junto os três e nós temos o eteno. Um composto formado por 2 carbonos e 4 hidrogênios. Comprovando que ele é um hidrocarboneto e que agora nós demos o nome dele para eteno. Então, nós temos agora um exemplo de alcano e nós já tivemos um exemplo de alceno. Vamos passar para o próximo slide e vamos ver os exemplos que nós temos. Próximo slide, próximo exemplo, alcinos. Bom, você já deve ter lido lá no texto. Alcinos são hidrocarbonetos que apresentam uma ligação tripla. Vamos ver a estrutura. Está aqui a estrutura. Entre 2 carbonos, nós temos uma ligação tripla e hidrogênios ligados a eles. Portanto, nós temos um hidrocarboneto com uma ligação tripla. Alcinos. Bom, prefixo dele, 2 carbonos, novamente, et. O infixo dele, uma ligação tripla e N, in. E o sufixo dele, a terminação dado em O. Sendo assim, nós vamos juntar o prefixo mais o infixo e mais o sufixo,
Juntando os três, nós temos o nome dele, que seria o etino. Um composto formado por 2 carbonos e 2 hidrogênios. Não sei se vocês lembram, mas o exemplo, né, agora há pouco nós vimos atrás ali no slide anterior, era o C2H4, que era o eteno. Esse é o C2H2 e é o etino. Então, a simples diminuição de 2 hidrogênios já gera um novo composto, porque ele teve que gerar, no lugar de uma ligação dupla, ele teve que gerar uma ligação tripla. Então, essas identificações que nós temos que começar a observar, que se eu tenho ligações simples, duplas ou triplas, ele sim vai modificar o composto, sim é um composto totalmente diferente. Vamos para o próximo exemplo. Nós temos agora um alcadieno, e alcadienos são compostos alifáticos, ou seja, são compostos de cadeia aberta, hidrocarbonetos que apresentam não só uma, mas sim 2 ligações duplas. Por isso ele recebe no seu nome, aqui no meio, ó, dien. O dien, ele recebe a abreviatura, né, de 2 ligações duplas. Vamos ver a estrutura. Nós temos aqui uma estrutura um pouquinho mais complexa, né, um pouquinho maior, onde ele apresenta, vamos analisar, apresenta para nós 4 carbonos, correto? E apresenta para nós 6 hidrogênios. Então nós temos 4 carbonos, 6 hidrogênios, e entre os carbonos nós temos 2 ligações duplas. Ok, como é que então ficaria a nomenclatura neste caso? Vai lá na tabelinha de novo, localiza o prefixo para 4 carbonos. O prefixo para 4 carbonos seria exatamente 4 carbonos, but. Ok. Localiza lá o infixo. O infixo diz assim, ó, 2 ligações duplas, ele vai receber o dien. E por último, a terminação, que seria o nosso sufixo. O nosso sufixo ou a nossa terminação é dado por o. E aí a nomenclatura, que é a junção do prefixo mais o infixo e mais o sufixo. Então eu pegaria o but, o dien e o o. As 3 legendas que eu identifiquei na cadeia, junto eles. E nós temos o butadieno ou but 1,3 dieno. Opa, pera lá, professor. Antes era tão simples, estava lá metano, eteno, etino. Agora já apareceu um número ali no meio, já apareceu umas letras que não estavam na legenda. Calma, não se apavora. Por quê? Olha só. Ele tem 4 carbonos. Então ele tem 4 carbonos aqui, para vocês, but. Ele recebeu o but aqui, ó. Ok. Ele tem 2 ligações duplas, que está na cadeia. 1, 2. Ele recebe o dien. Então está aqui o dien. Mas da onde apareceu esse A? Esse A é só uma preposição, colocada a preposição A ou a preposição O, tanto faz. Tá? É uma preposição para poder complementar o nome, para não deixar vazio, não deixar vago. Então não se preocupa, tá? É só acrescentar a letra A ou a letra O, ele vai complementar o nome. Neste caso, tá? Ele bota o A só para complementação. Ah, mas se eu esquecer, se eu deixar sem o A, vai estar errado? Não, não vai estar errado. Porque aí vocês podem fazer o exemplo de baixo. Qual é o exemplo de baixo? O exemplo de baixo ele traz uma numeração. O but 1,3 dieno. Bom, mas da onde saiu esses números? Os números apareceram porque, no caso, o nosso composto ele apresenta 2 ligações duplas e elas estão longe uma da outra. Elas não estão juntas, não estão na sequência. O que significa, então, que ela tem que ser demonstrada onde se encontra. Os exemplos anteriores que eu passei para vocês, eles só eram com 2 carbonos, então ela estava no meio de 2 carbonos. Não tinha que especificar uma posição. Neste caso, eu preciso especificar aonde ela está. E aí deixa eu representar aqui para vocês, olha só. Se eu clicar, apareceu para vocês aqui o número 1. Ó. Se eu começar a contar do lado esquerdo para a direita, a minha cadeia, eu poderia dizer que aqui é o carbono número 1. O que significa que nesse carbono número 1, eu tenho a primeira ligação dupla. Então eu vou botar but de 4 carbonos e no primeiro carbono vai ter a ligação dupla. Ok, mas e da onde veio o 3? Se a gente contar na sequência, ó, eu tenho o carbono 1, carbono 2 e carbono 3. Opa, no carbono 3 de novo começa a ligação dupla, outra ligação dupla. Então significa que tanto no carbono 1 como no carbono 3 é onde iniciam as ligações duplas. Por isso ele representa 1,3.
Tá? Então, but, 4 carbonos. No carbono 1 e no carbono 3, eles iniciam as duas ligações duplas. E a terminação dado em O. Parece ser um pouquinho complexo, não se preocupem. Tá? No final desses slides aqui, no final do vídeo, eu botei uns conteúdos um pouquinho mais complexos também, para a gente trabalhar com essa parte de nomenclatura e trabalhar com o desenvolvimento desse tipo de exemplo mais complexo. Tá? Então, esse é o primeiro, mais para frente vocês vão ter alguns. Vamos para o próximo slide, vamos ver se vocês já conseguem agora identificar. Bom, nomenclatura dos hidrocarbonetos cíclicos agora, ou seja, de cadeias fechadas. Lembrando, se eles são cíclicos, eles não são aromáticos, tá? Então, cíclico é uma coisa, aromático é outra. Não esqueçam disso. Então, nesse caso, são cadeias fechadas do tipo cíclicos ou cíclicas. Nós temos aqui o ciclo alcano. Bom, alcano o professor já falou lá no começo, quase no comecinho do primeiro exemplo que nós tivemos alcano. São hidrocarbonetos que apresentam só ligações simples. Mas espera lá, agora ele apresenta a palavra ciclo. Significa que agora sim, ele é um hidrocarboneto que só tem ligações simples, mas agora é um hidrocarboneto de cadeia fechada. Então vamos ver o exemplo. Nós temos aqui um exemplo, uma cadeia um pouquinho maior, onde ela apresenta para nós, né, uma rotatividade, ou seja, apresenta para nós um ciclo, tornando essa cadeia uma cadeia fechada. E por que um ciclo alcano? Porque é uma cadeia fechada só com ligações simples. Entre os carbonos, ó, são somente simples traços. Bom, como é que eu vou dar um nome ou vou fazer a nomenclatura desse hidrocarboneto? Da mesma forma, não muda nada. O que vai seguir agora é o mesmo padrão. Primeiro passo, pega a tabelinha e conta para mim quantos carbonos tem aqui. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos, significa que o prefixo para 5 carbonos é igual a pente. Então confirma lá na tabelinha, vai me seguindo, vai acompanhando, né, para ver se está certo. Bom, na sequência nós temos que pegar o nosso infixo. O que seria o nosso infixo? O infixo seria para nós as ligações. A nossa cadeia apresenta só ligações simples, então vai receber a legenda AN. E por último, o nosso sufixo. O sufixo, por enquanto, é a nossa terminação e todos os hidrocarbonetos terminam sempre com O. Ok? Aí nós temos ali então a junção do prefixo, mais o infixo e mais o sufixo. O que dá para nós o nome do, pegaria aqui pente, AN e O, e nós teríamos o ciclo pentano. Mas espera lá, da onde saiu o ciclo? O ciclo saiu porque nós temos uma cadeia fechada. Então sempre é acrescentado a palavra ciclo seguido do nome. Isto se for uma cadeia do tipo fechada, do tipo, né, cíclico. Então ciclo pentano. Estamos tranquilos? Então vamos para o próximo. O próximo exemplo que nós temos é um ciclo alceno. Segue o mesmo fator, mesma ideia, né? O que é um ciclo alceno? Alceno a gente já viu lá no começo também, já vimos no segundo exemplo. Alcenos são compostos, né, teoricamente, que apresentam uma ligação dupla. Nesse caso é um ciclo, então vai ser uma cadeia fechada. E essa cadeia fechada vai apresentar para nós uma ligação dupla. Vamos ver a estrutura. Bom, pareceu um triângulo. Esse triângulo tem dois tracinhos embaixo, né? O que significa isso? Botei proposital esse desenho para lembrar vocês do conteúdo anterior que vocês tiveram comigo. E vocês têm que saber que cada ponta, cada encontro de linha, cada vértice dessa aqui, significa que para nós temos um carbono. Então ficaria desta forma, ó. Eu tenho um carbono, eu tenho um carbono e eu tenho um carbono. O que significa então que eu tenho quantos carbonos? 3 carbonos. Então qual seria a nomenclatura para 3 carbonos? Aí vai lá na tabela, o prefixo para 3 carbonos é igual a prop. Ok, já identifiquei que eu tenho um triângulo formado por 3 carbonos e que o prefixo dele é prop. Continuando, o infixo, as ligações. Nós temos aqui embaixo, ó, uma ligação dupla, porque ele tem 2 traços. Então esses 2 traços identificam para nós que é uma ligação dupla. Essa ligação dupla dá a legenda para nós do
em. Né? Tem um errinho aqui, mas ignora. Uma ligação dupla e recebe a legenda em. E por último, o sufixo, a nossa terminação, que é dado em O. Pela regra da nomenclatura, nós temos que pegar o prefixo, mais o infixo e mais o sufixo, juntar os três e nós temos a nomenclatura do ciclo propeno. Mais um erro aqui, ó, tá? Preciso corrigir esse erro aqui. Pera aí, rapidinho. Vamos corrigir ao vivo aqui mesmo. Pronto. Deixa eu adiantar aqui para vocês, chegar no mesmo lado. Não tinha errado ali, viu? Ok, então nós temos o ciclo propeno. Então já arrumei para vocês aqui o erro que eu tinha feito, tá? Porque ele diz que é uma ligação dupla e uma ligação dupla recebe a legenda do em. Então fica propeno, prop, em, o, propeno. E da onde vem a palavra ciclo mesmo? Ele recebe o ciclo porque ele tem para nós como uma cadeia fechada, que é um ciclo alceno. Então vamos para o próximo slide, vamos ver o que nós temos para frente. E agora nós temos a nomenclatura dos hidrocarbonetos do tipo aromáticos. Primeiramente, vamos lembrar o que são os aromáticos, né? Ele diz ali, ó, os hidrocarbonetos aromáticos não seguem uma nomenclatura específica como os demais compostos de cadeia carbônica. Lembrando, né, que os aromáticos eles têm uma regra, né, separado dos outros, então eles não vão seguir o mesmo padrão. O que acontece então? Eles são designados por nomes particulares, o que significa que eles já têm o seu próprio nome. Cada composto hidrocarboneto do tipo aromático ele já tem pré-definido o seu nome. Ele tem uma cadeia pré-definida com uma identificação pré-definida. Significa que ele é sempre o mesmo, não vai ter mudança no seu nome. Um dos nomes mais comuns que nós temos, que nós já vimos, deixa eu ver o exemplo aqui para vocês, né? São os exemplos. Um dos mais comuns que a gente viu ou a gente conheceu no conteúdo anterior era o chamado anel aromático ou também, né, o benzeno. Significa que é uma junção de 6 carbonos com uma alternância de ligação entre alternância de duplas e simples, o que identifica que é o composto aromático mais simples possível e que ele recebe o nome do benzeno. Não é o único, tá? Existem vários compostos aromáticos, coloquei alguns para vocês que vai aparecer no slide neste momento. E aí está aqui para vocês, ó. Nós temos o naftaleno, que é a junção de 2 hidrocarbonetos do tipo aromático, né? Do tipo condensado, não sei se vocês lembram do conteúdo anterior, ó, condensado porque eles estão juntos, estão unidos pelo mesmo carbono. E aqui em cima nós temos o fenilbenzeno. São 2 hidrocarbonetos aromáticos, só que isolados, estão separados um do outro. Então nós temos o fenilbenzeno. E os outros 2 exemplos abaixo, que é o antraceno e o fenantreno. Tá? São 2 outros compostos com uma quantidade maior. Aqui são 3 anéis aromáticos, vamos dizer assim, né? Ou a junção de 3 grupos aromáticos em linha reta. E aqui ele tem uma diferenciação, ele tem já um ângulo diferente, o que traz para nós o antraceno e o fenantreno. Esses aqui são os compostos, vamos dizer assim, mais usuais ou mais básicos em relação aos aromáticos. Não se preocupem que conforme a gente vai aprendendo o conteúdo, a gente vai aprendendo os novos aromáticos e vai pegando os nomes dos novos também, tá? Então, de início, fica com esses aqui. E esses aqui eu pediria para vocês também colocarem na tabelinha de vocês, naquela tabela que vocês copiaram no caderno, copia também esses 5, coloca lá embaixo, já deixa lá porque o nome deles é sempre o mesmo, para você ir aos poucos, né, marcando o nome dele e, querendo ou não, decorando eles. Ok, agora eu vou passar para vocês o próximo slide, e o próximo slide ele traz exemplos diferenciados. São 2 exemplos que eu fiz com um pouquinho mais de dificuldade, e aí eu vou fazendo com vocês e vocês vão tentando responder comigo para ver se vocês já conseguem entender o conteúdo. Bom, exemplo 1. Trago esta cadeia para vocês. Primeiro passo, o que eu tenho que fazer mesmo? Analisar e ver quantos carbonos eu tenho. No meu caso eu tenho ali na minha estrutura 1, né? Vamos aqui, ó, 1,
2, 3, 4, 5 carbonos. Então eu já sei que a minha cadeia tem 5 carbonos. Vou lá na tabela, localizo a tabela e eu vejo quantos, né, qual seria a legenda para 5 carbonos. Localizou a tabela, vou esperar um pouquinho, né, e lá na tabela dizia para nós que 5 carbonos era igual a... Ok, se você respondeu que era o pente, estava certinho. Então, prefixo para 5 carbonos é igual a pente. Esse era o primeiro passo. Segundo passo, tem que localizar as ligações. O meu composto, a minha cadeia carbônica, apresenta só ligações simples? Não, ela apresenta uma ligação dupla entre 2 carbonos. O que significa que se apresenta uma ligação dupla entre 2 carbonos, então nós temos uma ligação dupla. Vai lá na tabela e localiza. Qual é a legenda dada para uma ligação dupla? Se você respondeu que era o EN, então está correto. Por quê? O infixo de uma ligação dupla é EN, EN. E por último, a terminação, o sufixo. Como nós sabemos que o nosso composto só tem carbonos e também só tem hidrogênios, sabemos que ele é um hidrocarboneto. Então, o sufixo, a terminação para hidrocarbonetos é sempre dado em O. Como é que ficaria o nome deste composto final? Juntando tudo, nós temos o pente, nós temos o EN e nós temos o O. Então, nós temos o penteno. Aí, né, a junção do prefixo, do infixo e do sufixo, nós teríamos lá o penteno. Mas espera lá, por que apareceu pente 2-eno? Da onde apareceu esse 2? O que acontece? Lembra que eu falei para vocês que quando tiver uma ligação dupla e ele tiver não posicionados na primeira cadeia, né, no primeiro carbono, eu tenho que dizer onde ele está. Nesse caso, ele não está no primeiro carbono. Se eu começar a numerar os meus carbonos, olha o que eu vou ter. Eu vou ter carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4 e carbono 5. Então eu sei que eu tenho 5 carbonos, mas a minha ligação dupla, ela inicia somente no carbono número 2. Então significa que eu tenho 5 carbonos e no carbono número 2 eu tenho o EN, ou seja, eu tenho a ligação dupla, terminado com O. Por isso ele recebe essa nomenclatura de pente 2-eno. Então ele tem 5 carbonos, aonde no carbono número 2 ele tem a ligação dupla. Isto é a nomenclatura deste composto, desta forma. Tá? Um composto um pouquinho mais complexo, vamos dizer assim, com uma quantidade maior de carbonos e trabalhando também com as numerações. Aí vem a dúvida: professor, eu seria obrigado a colocar esse número? Sim. Se ela não estiver ligada ao primeiro carbono, se ela se apresentar no segundo ou assim por diante, vocês têm que representar a ligação, tem que dizer a numeração e a posição aonde ele se apresenta. Então tem que ter esse número 2 aqui, ok? Vamos para um exemplo 2, vamos ver se vocês agora conseguem tirar as últimas dúvidas de vocês, e aí daqui para frente, né, eu fico à disposição se vocês tiverem dúvida essa semana ainda, para responder qualquer outra coisa que faltou no vídeo, ou que vocês observaram, ou que ficaram com dúvida. Então, exemplo 2. Nós temos uma cadeia agora com, né, vamos lá, primeiro passo, reconhecer os carbonos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, estamos com 4 carbonos, o que traz para nós um prefixo, ou traz a identificação, a legenda de 4 carbonos, que seria igual a... Aí eu vou deixar vocês olharem na tabelinha, procurar lá com calma. Aí lá na tabela diz para vocês que o prefixo para 4 carbonos é igual a but. Se vocês responderam isto, está correto. Prefixo para 4 carbonos, but. Ok. Segundo passo, vamos ao infixo. Vamos olhar as ligações entre a nossa cadeia, entre os nossos compostos de carbono, né? Entre os nossos carbonos, nós temos uma ligação tripla. Opa! Então significa que o nosso infixo de uma ligação tripla seria qual mesmo? Vai lá na tabelinha de novo, localiza lá, uma ligação tripla, e ele vai receber o IN, o IN, está correto. Então, infixo, uma ligação tripla, IN, IN. E por último, o sufixo, a terminação, que é sempre a mesma por enquanto, que é sempre dado em O, que é para nosso caso de hidrocarbonetos.
porque só tem carbonos e hidrogênio. Então nós temos aqui 4 carbonos, but, uma ligação tripla em terminação O. Juntando isso aqui, nós teríamos o butino. Vamos dar a nomenclatura e vamos ver como é que ficaria o nome dele, né? Que seria a junção do prefixo mais o infixo e mais o sufixo, e seria igual a butino. Bom, mas espera lá, o professor acho que fez errado. Por quê? Né? Por que essa dúvida? Porque aqui o professor botou que tinha o número 2, porque a ligação dupla estava no 2. Então aqui, se eu for contar, ó, 1, 2, 3. Teria que ter o número 3, aqui não teria que ter? Não, não teria que ter o número 3. Por quê? Tem um detalhe que até o momento eu não tinha falado para vocês, que eu já deixei proposital para avisar agora, que sempre que tiver uma ligação dupla ou uma ligação tripla, a contagem começa sempre do lado mais próximo dela. Se vocês voltarem no exemplo 1, vocês vão ver que a ligação dupla está mais próximo da esquerda, o que identifica que esse carbono número 1. Já no exemplo 2, a ligação tripla está mais próximo da direita, o que significa então que a direita vai ser o carbono número 1. Ah, mas e se tivesse no meio? Se tivesse no meio, tanto faz, a contagem seria igual, seria 1, 2, 1, 2. Então não ia mudar. Mas como ela está mais para a direita, significa que este carbono aqui é o carbono número 1. Então nós temos o carbono número 1, carbono número 2, carbono número 3, carbono número 4. E sempre que a ligação estiver mais próxima ou ela estiver no carbono número 1, eu não preciso identificar o número. Eu simplesmente posso colocar o nome. E aí eu teria só butino. Ah, mas se eu quiser colocar o nome, o número, eu poderia botar o número? Sim, poderia também. Você poderia botar ali but, tracinho 1, tracinho ino. Estaria correto da mesma forma. Só que não é obrigatório ter a numeração quando é, no caso, o número 1. Então, esse era o nosso conteúdo, né? O conteúdo de hidrocarbonetos nomenclatura. Como eu falei para vocês, eu fico à disposição a partir desse momento lá no Google Sala de Aula. Se alguém tiver alguma dúvida ou alguma pergunta, pode mandar para mim. Tá? Essa semana eu vou ficar à disposição para tirar dúvidas desse conteúdo. Então, eu pediria que vocês lessem os conteúdos, pediria que você assistisse o vídeo. Se precisar assistir 1, 2 ou 3 vezes, assista. Tá? Marca as dúvidas que você tem. Ou se você quiser localizar um composto e me mandar, né, me manda. Ou qualquer coisa eu posso fazer um novo vídeo para vocês com vários exemplos durante a semana para tirar as dúvidas de vocês. E aí na semana que vem eu vou enviar para vocês já na segunda-feira ou até a terça no máximo uma atividade, um exercício sobre a nomenclatura. De princípio, uma atividade não avaliativa, só para vocês poderem exercitar. E aí na sequência a gente vai fazendo nossas avaliações e as recuperações se necessário. Tá? Então, fico por aqui. Agradeço para quem viu o vídeo todo, né? Acredito que vocês estão com uma grande dificuldade por estar estudando em casa, mas não esquece. Ficou com dúvida? Tem dúvida? Pergunta, tá? Não fica com vergonha de mandar professor lá, manda que o professor ajuda. Eu tiro todas as dúvidas possíveis, tá? Que tiver ao meu alcance, eu tiro para vocês. E se tiver que fazer outro vídeo, eu faço outro vídeo. Explico novamente para vocês, tá? É um conteúdo, não vou mentir, um conteúdo não muito fácil, né? É um conteúdo que requer um pouquinho de atenção. Então, se precisar, como eu falei, assiste mais vezes ou me pergunta que eu vou tirando dúvidas para vocês. Então, fico por aqui e até mais. Obrigado.